Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completa aqui no canal. E vamos falar de uma das histórias mais pesadas do Batman. Eu estou falando da HQ Batman Gritos na Noite. O roteiro é de Art Goodwin e as ilustrações por Scott Hampton. A história mostra uma série de mortes que acontecem nos bairros ricos e pobres de Gotham. Ao investigar, o Batman descobre que há algo muito mais preocupante acontecendo e que poucas pessoas percebem. E essa daqui é uma daquelas histórias que o pessoal fala que é um dos clássicos esquecidos do Batman. Vale com certeza acompanhar até o final. E pessoal, já vai deixando aí o bate-like, o bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E agora sim, bora pro vídeo. Capítulo 1. Gritos na Noite. A HQ inicia com uma descrição sobre morcegos, de que eles são animais noturnos com uma grande capacidade auditiva, e assim como são cegos. Então, surge um morcego com sangue na boca. Isso era um pesadelo de Bruce, algo rotineiro. Isso sempre acontece quando ele vai dormir. De qualquer jeito, esse é o sinal para botar a máscara e iniciar a caçada, porque esse é o único jeito de calar os gritos na noite. E em Gotham, alguém grita horrorizado. Numa outra parte da cidade, o comissário Gordon anda meio sonolento recentemente, enquanto se dirige para casa e conversam sobre uma coletiva de imprensa que vai acontecer amanhã na prefeitura. Ele pergunta ao seu motorista se aconteceu alguma coisa na faixa de rádio da polícia, e de fato aconteceu. Um homicídio duplo, informa o motorista. O Gordon ignora o seu assistente da prefeitura, que acha que é um caso muito pequeno para um comissário se importar, e ele pede para o motorista ir até a cena do crime imediatamente. Ao chegar num dos bairros mais violentos da cidade, o Gordon se atualiza da situação. Um homem encontrou os corpos de uma família assassinada em seu apartamento após perceber que a água estava vazando. Quando o coitado abriu a porta, viu uma cena assustadora. Pai, mãe e filho, todos brutalmente assassinados, espancados até a morte. E para piorar, o legista tá atrasado. E ao mesmo tempo que acontece isso, a HQ vai mostrando painéis em preto que tem apenas uma legenda, e que parece ser a própria consciência do Gordon. Essa consciência diz que o Gordon sabe quem é o culpado, e isso vai acabar com o comissário. Depois, o assistente da prefeitura pede para ir embora junto com Gordon. E naquela mesma rua, um pai bate numa criança quando ele parou para olhar o que estava acontecendo, pois ele não foi comprar os cigarros. O assistente está indignado, pois o Gordon abandonou a entrevista sobre a prefeitura, e isso irrita o comissário. Ele odeia toda essa burocracia governamental. O Gordon, ironicamente, pede desculpas por desperdiçar o seu tempo livre com crimes. Um policial avisa ao comissário que a sua esposa ligou preocupada, mas Jim pede para dizer que hoje vai demorar para voltar. Novamente, a sua consciência fala sobre as mentiras e sobre o que está acontecendo. E com isso, cortamos pro Batman. A HQ relembra a morte de seus pais. Um homem sai das trevas com a intenção de apenas roubar, mas acaba matando duas pessoas. O vazio da criança é preenchido com uma missão terrível. No presente, Batman invade um armazém de drogas. A mera presença do morcego deixa os bandidos em choque. O herói é como um vulto sem medo. Ele avança em direção às pessoas armadas como se não fossem nada. É um nível de insanidade por quem quer que esteja por trás da máscara. E com eles assustados, o herói ataca, aproveitando o momento. O vazio da morte de seus pais jamais será preenchido, mas ele deve a homens como esse, que precisa pelo menos tentar. Só que esses caras são peixes pequenos. O Batman tá atrás de algo muito maior. Um homem de terno percebe que o Batman está ali e tenta fugir. Em narração, é dito que uma nova droga surgiu na cidade, e essa droga é chamada de impulso, e é mais forte que o crack. O homem foge desesperado até uma passagem secreta pela tubulação. A ação de hoje confirmou o que o Batman estava procurando. Agora, ele precisa de novas informações. E o Cooley aqui irá fornecê-las ao Batman. E em poucos segundos, o homem fica completamente apavorado. E o Batman gentilmente pede por informações. Com isso resolvido, nós cortamos para uma festa beneficente que está acontecendo num novo abrigo da cidade de Gotham. Bruce Wayne chega atrasado e não consegue falar sobre o projeto da sua fundação. O bilionário admite que não sabe administrar bem o seu tempo.
O evento tem bastante gente, mas algumas pessoas foram embora quando Latam, aquele assistente da prefeitura, falou no microfone. Ele estava pedindo por doações dos ricaços e não conseguiu nada. Uma mulher aparece e diz que ricos preferem ouvir ricos e não políticos. E essa mulher se chama Sybil, e ela trabalha nesse abrigo, que é apoiado pela Fundação Wayne. E esse abrigo ajuda crianças abandonadas e maltratadas. Ela reconhece a importância da contribuição de Bruce Wayne por abrir esse centro de acolhimento para crianças. Mas, tão ou mais importante, é ajudá-lo a mantê-lo em ordem. Surge então Brian McLean, que interrompe a sua irmã Sybil e pede que, primeiro, ela agradeça a caridade de Bruce. Esse Brian é o chefe psicólogo do abrigo. McLean reconhece que sua irmã é muito dedicada e se transforma numa espécie de Átila quando o assunto é o melhor para as crianças. Ao apertar a mão de Brian, os convidados percebem que a mão do Bruce está sangrando, muito machucada. O Playboy inventa aí uma desculpa qualquer, e eles vão até uma das salas médicas para colocar uma atadura. No caminho, Brian comenta sobre o projeto do abrigo e como eles ajudam crianças depois que acontecem os problemas que elas passaram. Mas enquanto segura um desenho feito por uma criança, McLean acredita que é possível quebrar esse ciclo, ajudando adultos, pois tudo começa com a violência de um adulto. Ele é bem sincero ao dizer que esperava que essa noite Bruce Wayne se sensibilizasse ainda mais pelo projeto e aumentasse a verba. Especialmente porque Bruce também sofreu maus tratos no passado. O herói tem empatia por essas crianças e quer sim ajudar. Contudo, compreender quem as violenta não é algo que ele gostaria de fazer. Finalmente, eles chegam no laboratório e encontram Josh Adams, um dos fisioterapeutas do abrigo. Josh também é uma das pessoas que foram reabilitadas pelo Dr. McLean, e eles pedem para o Josh colocar uma atadura na mão machucada do Bruce. Todos querem pressionar o Wayne, e o Josh, por exemplo, fala do seu programa para ajudar veteranos de guerra. Ao ver as mãos de Bruce, ele comenta que todos o chamam de Playboy, mas dá pra ver que ele luta pesado. Imediatamente, o Bruce interrompe, falando que esses machucados são de praticar esportes. E o Bruce sempre saindo na tangente para manter essa personalidade de Playboy. Novamente, a conversa volta para um envolvimento maior nos abrigos. E o Bruce desconversa, dizendo que o comissário de polícia, Gordon, pode ter um interesse maior em ajudar. Após a saída do nosso herói, Josh e McLean comentam que a Fundação Wayne irá ajudar. Mas mais do que isso, eles não vão conseguir do Bruce. O psicólogo entende que a fachada de Bruce é muito bem executada, mas ele vê os tormentos que esse homem carrega e o grande esforço que ele faz para não se deixar ser dominado por isso. E é exatamente por isso que o Josh diz que o admira muito. E com isso, voltamos pro Gordon. Ele está novamente se culpando por algo completamente distraído. Então, a sua esposa chama pelo seu nome. A Bárbara sente que ele está fora de órbita. E o Gordon finalmente revela quem está falando na sua consciência. É o seu pai. A sua esposa está preocupada com o ritmo alucinante do trabalho do Gordon. E isso está afetando a vida do filho deles, o pequeno Jimmy. O comissário pede para ela não chamar a criança de Jimmy, porque quando ele era criança, não gostava de ser chamado assim. A HQ então mostra que quando o pai do Gordon estava brabo com ele, o chamava de Jimmy também. E essas memórias que o Gordon tem do pai dele não são nada boas. A conversa leva a uma discussão do casal. Gordon sente que sua esposa não confia nele e que talvez esteja atraindo. E ela se refere da vez que o comissário atraiu no passado. E no caso, eu acho que eles estão discutindo aqui a traição do Gordon que aconteceu lá no Batman ano 1. Depois o casal acaba reatando, segue tudo normal, mas né, as manchas de uma traição realmente são difíceis de apagar. O casal, inclusive, chegou a fazer terapia. A briga se intensifica. E é quando surge alguém apontando uma arma e grita para eles pararem. É o James Gordon Jr. Ao ver seu filho segurando uma arma, Gordon avança no garoto e diz com muita raiva que ele nunca mais deve fazer isso novamente. A arma não estava engatilhada, mas mesmo assim, né, melhor prevenir. A criança diz que escutou um barulho e ele pensou que era um homem malvado maltratando sua mãe. A Bárbara diz que não tem culpa do que aconteceu. E Gordon sabe que não. Ele sabe que isso foi culpa sua. Foi ele quem deixou a arma ali. E Gordon fala que, mesmo sendo comissário, ele sempre vai ser policial e ele precisa ter a arma. E é justamente por isso que eles têm essa casa, que é a maior casa que eles já tiveram. Ele bate a porta dizendo que não irá mudar quem ele é. E o seu filho testemunha tudo isso em lágrimas.
E com isso cortamos para mais um assassinato que acontece em Gotham. Uma pessoa liga para a polícia desesperada, pedindo ajuda da polícia. Mais tarde, Gordon aparece ali e é informado que alguém entrou e botou os cães para dormir com sedativo. E depois, essa pessoa nocauteou o zelador. O tal do homem também realizou um curto no sistema de alarme. O que revela que essa pessoa realmente estava bem alterada quando invadiu a casa. Finalmente, a cena do crime é revelada, e é um horror. 2 pessoas estão mortas. O cheiro é insuportável. E um policial aqui, que parece o Bullock, acende um charuto para abafar o fedor. Também há queimaduras nas genitais do homem. A casa pertencia a Anthony Risoli, um grande contribuinte da prefeitura. É dito que esse caso vai abalar toda a cidade. O Gordon diz que essa é a pior cena de crime que vê desde o crime da semana passada no Heights, que é aquele bairro pobre da cidade. O outro policial revela que pelo menos esse crime é possível resolver, porque há uma testemunha. A filha, Catherine, viu tudo. E quem também está ali é a irmã de Risoli. Foi ela quem encontrou os corpos quando chegou na casa. A senhorita Risoli revela que a Kate não fala nada há pelo menos 1 ano. E depois de hoje, teme que ela nunca mais fale alguma coisa. Quando Gordon pergunta se ela tem alguém para chamar, Risoli comenta que já entrou em contato com um advogado. Então, a pequena Kate vê algo na janela e a deixa assustada. O Gordon observa a janela, mas não encontra nada. Mesmo assim, ele decide olhar os arredores. E é quando se encontra na floresta com o Batman. Aquele barulho de antes era o Batman, e a criança viu o Batman. E o Gordon logo percebeu que se tratava do Homem-Morcego, mas para não chamar muita atenção, ele disse que não viu nada. O Batman fala que o problema de ter uma aparência que gera medo nos criminosos é que às vezes pode deixar inocentes com medo também. O Gordon percebe que ele foi descuidado ao fazer o barulho. Talvez porque ele também tenha ficado abalado ao ver a criança. O nosso herói comenta que andou seguindo uma corrente de informações, e Anthony Rizzo era o elo final. Ele entrega uma amostra da droga Impulso, na qual o Gordon reconhece. Batman diz que quem importava essa droga do Oriente era a empresa de Risoli. Só que o comissário comenta que Risoli estava limpo, e de fato estava. Mas Batman acha que ele estava sim realizando lucros com a importação dessa droga. E essa informação não é exatamente algo que o Gordon queria escutar, porque esse Risoli tinha todo um bom corredor com a prefeitura da cidade. Ele era um grande apoiador da prefeitura. Na delegacia, Gordon não sabe exatamente como informar isso ao prefeito. Aquele assistente, o Latam, acha suicídio informar isso para a imprensa. Ele poderia perder a carreira. A única fonte que o Gordon tem é o Batman, e ele não pode falar sobre isso. O Latam pergunta se realmente vale a pena arriscar tudo isso por causa de um caso. Por fim, ao sair, ele pede que o Gordon foque apenas na solução do crime. Afinal, foi isso que aconteceu. E é para isso que ele é pago. E o Gordon se irrita em como todo mundo tenta se meter no seu trabalho. À noite, o bate-sinal é ligado. E o Batman confirma que aquela informação sobre o Risoli procede. Mas não é isso que está incomodando o Gordon. Ele comenta sobre aquele crime na semana passada no bairro pobre. O comissário ficou um tempão procurando um relatório do legista, e ele nunca apareceu no seu escritório. Acontece que o Gordon suspeita de algo, uma correlação entre os casos, porque ele percebeu que os 2 homens que foram assassinados tinham marcas de cigarro no corpo. O Gordon também está um pouco irritado com todo esse sistema, com toda a burocracia da cidade de Gotham, e como ninguém parece se importar com esse assassinato que aconteceu no bairro pobre. Não há nenhuma pressão para solucionar esse crime, ao contrário do caso envolvendo a família rica. O Batman concorda que pode haver uma relação. Ele comenta que Anthony Rizzo era o topo da pirâmide envolvendo drogas, mas a fábrica de drogas ficava no Heights. A droga era vendida no Heights. Batman cogita que talvez gangues rivais tenham realizado o crime, como uma forma de aviso para acabar com a concorrência. O morcego pede para o Gordon investigar a correlação dos crimes, já ele vai atrás das gangues rivais. E com isso, uma outra noite chega. E Bruce tem mais um pesadelo, e novamente acorda. Os gritos não podem ser ignorados. Mais uma noite o aguarda, e dessa vez, há neve. A única forma de silenciar os gritos é colocando o capuz. Nessa belíssima página, vemos que o Batman está por trás de pistas. As respostas estão nas ruas. Respostas para os crimes e até mesmo para as frustrações de Gordon. Ele só precisa encontrar a pessoa certa. E é nisso que ele chega num tal de Hawker. Capítulo 2. Segredos de Gotham. Estamos numa casa afastada de Gotham, onde mais um crime aconteceu.
um garoto comenta como esse monstro aparece para pessoas que não guardam segredos. O Dustin não contou nada, e mesmo assim, esse monstro apareceu. E nisso vemos que pessoas morreram na casa. O comissário Gordon interroga o garoto e pergunta quem era essa pessoa que apareceu. E o Dustin diz que foi o Batman. A criança realmente está abalada, e ela não consegue entender por que o Batman apareceu ali. Afinal, quem era realmente a malvada era sua mãe, e não seu pai. E o garoto revela que o Batman apareceu quando seu pai estava abusando dele. Mesmo que o garoto não entenda o que realmente estava acontecendo, ele pega seus bonecos e tenta mostrar o que seu pai estava fazendo com ele. E o Gordon fica chocado com o que vê. Em narração, a consciência do pai do Gordon novamente o culpa por tudo que vem acontecendo. Isso é o que acontece com pessoas que quebram regras. Tudo na sua vida está colapsando. O emprego, o casamento, e isso é desde que ele era criança. Gordon tem um pesadelo que o seu pai está ali castigando, e que o único jeito de endireitar isso é com uma surra. O policial acorda assustado, e imediatamente ele repassa o relatório do Rizzoli. Mas seu filho o interrompe para mostrar um novo brinquedo que ele comprou de Natal. Isso deixa o Gordon enfurecido, porque ele não quer ser atrapalhado no meio de uma investigação. Ele afasta a criança para longe, e então percebe que está agindo exatamente como seu pai, e pede desculpas imediatamente. Aos prantos, ele chama pela sua esposa, e diz que precisa de ajuda enquanto abraça seu filho. E com isso, voltamos pro Batman. O morcego foi atrás de um bandido chamado Slash. Batman o golpeia com força, e revela que Slash trabalha para um dos maiores cartéis da cidade. Ele é a fonte perfeita para as informações que Bruce precisa. Contudo, o que ele conseguiu não bate. Tem algo distorcido. Então, a luta é interrompida por uma voz. É do Gordon junto com outros policiais, que avisa que isso não vai ser resolvido com violência. O comissário puxa o herói até uma viatura para conversar a sós. Ele quer saber se a teoria da guerra dos cartéis foi para frente. E o Batman fala que não, pois os rivais estavam trabalhando junto com Rizzoli. Ainda assim, ele descobriu uma outra coisa, de que Rizzoli gostava de vídeos muito doentios. E aqui a HQ não entra em detalhes de o que são esses vídeos, mas fica bem implícito o que é. O herói, então, vai com Gordon até o necrotério. E o Comissa entrega os relatórios sobre o Rizzoli. Já o Comissa entra no necrotério porque ele quer o relatório da autópsia daquele crime que aconteceu no Heights, e que nunca foi entregue ao seu escritório. E ao verificar com o legista, ele confirma que o garoto estava cheio de queimaduras. Isso tudo deixa o Gordon ainda mais irritado, porque claramente existe uma correlação entre os casos, e esse relatório estava no necrotério há vários dias. O legista culpa a prefeitura e o excesso de casos, mas, ainda assim, desdenha que esse era só um caso num bairro do Heights. Mortes acontecem lá todo dia. Depois, o Batman informa ao Gordon, após analisar o relatório, que alguns dos vídeos do Rizzoli sumiram. Bruce sabe que isso é bem suspeito, considerando as informações que ele conseguiu sobre esse Rizzoli. A dupla junta as peças dos dois casos. Primeiro aconteceu o caso no Heights, o menino maltratado e escaldado. Depois, os seus pais morrem. Logo em seguida, Rizzoli morre com marcas de cigarro no corpo. E a filha, que talvez tenha sofrido maus tratos por parte do pai, não fala nada. E a sua mãe, que durante anos omitiu socorro, foi morta com um fio de telefone, como se fosse um sinal de que ela ficou calada por todos esses anos. E pro Batman e pro Gordon, isso não é coincidência. Batman acha que há um serial killer. Alguém que está matando pessoas que maltrataram crianças, como se fosse alguém se vingando por esses casos. Além disso, o Gordon diz que tem uma testemunha que falou que o Batman era o responsável por uma outra morte que aconteceu na cidade. E assim, Gordon leva o Batman até o abrigo que vimos na primeira edição. O McLean não gosta disso tudo, ele não quer expor uma criança à presença do Batman só para ter uma informação. Gordon garante que o Batman não é assassino, pois ele tem um álibi, já que estava prendendo um bandido chamado Rocker. A dupla quer apenas esclarecer por que o garoto acha que viu o Batman. McLean fala que o garoto é apenas uma criança. Pode ter preenchido as informações para as coisas fazerem sentido. O psicólogo não quer expor a criança a um risco desnecessário. Nesse momento, ele designou uma médica para tentar a hipnose. E ainda assim, Dustin acha que era o Batman. O McLean também comenta que o suposto Batman pode ter sido só uma pessoa mascarada. Pode ter sido uma pessoa vestida de toda de preto. E quem está escutando de longe toda essa conversa é o Josh.
Gordon pede desculpa pela insistência, e McLean não o culpa. Todo mundo ali só quer acabar com esse pesadelo. Mas o McLean também sente que o tal do assassino por trás disso tudo também pensa da mesma maneira. E a HQ, quando mostra esse último diálogo, mostra um painel do Josh escutando tudo isso. Talvez como uma forma de insinuar que talvez ele seja o assassino ou que ele sabe alguma coisa. Gordon pede para o McLean não comentar nada disso com outras pessoas. Mas o mesmo fala que isso é bem difícil, especialmente com seus colegas, a Sybil e o Josh. No meio do caminho, o Batman para e observa um desenho de uma criança que tinha uma ovelha negra. Após saírem do abrigo, Gordon pergunta se o Batman achou algo importante, mas o mesmo não tem certeza. O herói comenta que falou sobre esse caso ser de um serial killer, só que agora não tem tanta certeza. Esse suspeito está tentando empregar algum tipo de justiça ameaçadora, e pro Batman isso não é o modus operandi de um serial killer. Gordon, cansado, diz que é melhor continuarem amanhã. Ele vai para casa com seu motorista e espera que o Batman faça o mesmo, pois nem todas as respostas estão na rua. E isso tudo é um tanto quanto inédito pro Batman. Encontrar um caso assim tão complexo que ele não consegue informações dos bandidos. Ele vai ter que encontrar informações de uma outra forma. Batman sobe no topo de um prédio e observa Gotham. Dentro de cada casa, seja um bairro rico ou pobre, crimes terríveis estão sendo cometidos contra crianças. O Batman sabe que todo o seu treinamento para esses casos pode ser inútil. De volta ao abrigo, Sybil aparece, e ela também não consegue dormir, assim como seu irmão. Sybil ficou sabendo que a polícia esteve ali, e ela teme que isso possa prejudicar as crianças. E McLean diz que está tudo bem, e pede para Sybil ir dormir. Contudo, quando ele volta para casa, se depara com o Batman. O morcego quer fazer algumas perguntas. Então cortamos para um hospital particular chamado Riverbank. Esse é um hospital para pessoas ricas, um refúgio de repórteres e uma fortaleza impenetrável. Mas não para o Batman. Não quando ele inventa de se internar como Bruce Wayne como tratamento de repouso. Isso tudo é uma desculpa para ele entrar na fortaleza e pular de área em área como Batman até a parte da clínica do hospital. E o Batman tá atrás da filha do Rizzoli, aquela que não falava nada. Isso porque o Batman sabe que os Rizzolis podem destruir vídeos e fitas, mas não podem sumir com uma pessoa. Ele precisa saber mais para impedir o assassino. Para o morcego, passar por toda a segurança é fácil, mas agora ele chegou num território totalmente desconhecido, que é lidar com crianças. Ao ver o Batman, a Kate se assusta. O herói reconhece que pode ser assustador, e por isso retira sua máscara, dizendo que é apenas um homem tentando ajudar. Batman tenta se aproximar, e comenta que um dia ela se sentirá bem para comentar o que aconteceu. Mas há um jeito que ela pode ajudar hoje. Ele quer saber por que a sua fantasia a assustou tanto, e qual a ligação disso com o assassino. Kate não responde nada, e Batman entrega um lápis para ela desenhar. A menina então larga o seu urso, e realmente desenha. E só depois o Batman entrega o urso dela novamente. O desenho que ela fez foi de um morcego, e com o raiar de um novo dia, Batman retorna para a mansão, e aguarda novamente pelos gritos da noite. E com isso voltamos para a clínica do McLean. Sybil pede desculpas por não poder comparecer a esse jantar de arrecadação do abrigo, e que surgiu na última hora. O McLean diz que não há problemas, ela pode ficar na clínica e se divertir ali, já que ele vai sair para esse jantar. Quem vê tudo isso de longe é Josh, que dispensa as crianças e vai até o vestiário. Ao pegar uma roupa no armário, podemos ver que Josh tem uma tatuagem de morcego e se perde no meio dos becos da cidade. Mas Batman está ali, seguindo de longe. Josh chega no topo de um prédio e confronta o homem mascarado. A presença do herói não assusta Josh e uma luta se inicia. Batman fala que ele é um vampiro, mas não um vampiro real, e sim um vampiro de ser parte de uma unidade militar dos Estados Unidos. O Batman ficou o dia todo atrás dessa informação. Aquela tatuagem que o Josh tem é de um morcego vampiro, e o desenho que a criança tinha feito antes também era de um vampiro morcego. O Josh atuou como vampiro na América Central, e o Batman quer saber qual a relação disso tudo com o que está acontecendo em Gotham. Josh cai no chão após um soco e desiste de lutar. Ele confessa que muitas coisas aconteceram na América Central, especialmente o que ele viu acontecer com crianças. Todas elas morreram. Os vampiros eram uma unidade que atacava sorrateiramente à noite. Eles foram enviados para a América Central para controlar fortalezas de rebeldes. Mas as informações que receberam estavam comprometidas. As fortalezas não eram fortalezas, e sim vilas inocentes.
Eles só perceberam isso tarde demais. Josh matou muitas crianças, e ele fala que os gritos delas pareciam que nunca iam parar. Foi o Dr. McLean quem o ajudou a se recuperar. Inclusive, McLean fazia parte dos vampiros, mas no apoio psicológico. É então que Josh fala que ninguém estava apoiando o Dr. McLean. Ninguém percebeu que as mortes das crianças o abalaram profundamente e deixaram cicatrizes visíveis até hoje. McLean ainda ouve as crianças gritarem e passou a fazer algo a respeito. O Josh disse que estava seguindo o doutor. Ele percebeu que o médico saía toda noite em que acontecia um assassinato. Ele queria ajudar o seu amigo, assim como ele o salvou. E é nisso que eles escutam um grito. O Batman imediatamente vai atrás da origem, que veio do Hotel Royal. O herói segue o barulho e chega quebrando a janela. McLean está ali e Batman o ataca, mas percebe que o médico é forte e resistente. Quando o Batman vai imobilizá-lo, ele percebe que tem mais alguém na sala, um segundo homem que o ataca por trás. Imediatamente, o morcego se vira e pergunta o que ele está fazendo. O homem se assusta e cai para trás. E é nisso que o Batman vê que tinha uma criança ali, assustada. O Batman fala que essa corrente precisa ser quebrada. Ele implora que o pai pare com isso. Pare com essa violência de pai para filho, de filho para neto. Nesse meio tempo, McLean conseguiu fugir, mesmo com Josh tentando impedi-lo. O Josh perdeu o combate e viu sua arma ser roubada pelo McLean. E o Batman vai atrás do McLean. Não é difícil de encontrá-lo, pois está nevando. As pegadas o levam até o abrigo. Sybil está ali e pede ajuda porque viu seu irmão muito alterado. Ela diz que seu irmão estava segurando um embrulho. Batman então lembra que no hotel havia um berço e não havia nenhuma criança lá. Ou seja, o McLean sequestrou uma criança. A Sybil acha que ele foi até a sala de jogos. Ele geralmente vai para lá, pois acha que o lugar é reconfortante. Sybil chora por seu irmão. Ela sabia que ele não estava bem, mas achava que ele poderia canalizar essa dor para ajudar as pessoas. Ela já suspeitava que seu irmão fosse o serial killer. Batman pede para ela chamar o Gordon e que ele vai cuidar do seu irmão. Ao entrar na sala, ele se depara com McLean apontando uma arma e segurando a criança. O psicólogo fala que queria ter sido pego, mas não conseguia parar. Ele escutava as crianças pedindo por ajuda e tinha que fazer alguma coisa. Ele revela que o seu problema não começou na América Central, e sim quando ainda era criança, quando escutava sua irmã ser violentada pelo seu pai. E ele nada podia fazer. Inclusive, parte dele queria agradar o seu pai e não causar confusão. Depois que ele virou o doutor, continuou a escutar os gritos cada vez mais altos, até que ele chegou em Gotham, e os gritos aumentaram de vez. Ele conseguia ver pelos olhos das crianças a dor que elas sofreram. McLean tentou ignorar os gritos, mas não conseguiu. Ele tinha que fazer algo a respeito. E o pior dos gritos veio do Hotel Royal, um local onde famílias desesperadas viviam. Foi por isso que ele pegou a criança. Era uma forma de salvá-la. A criança ainda estava viva quando ele chegou no quarto, mas morreu quando entrou na clínica. McLean aponta a arma para sua cabeça e fala que os gritos estão aumentando. Fala que nos Estados Unidos aconteceram mais de 2.000 mortes de crianças por maus tratos por ano. Ele não aguenta mais. Batman tenta impedi-lo, mas não é rápido o suficiente. McLean morre com um tiro na cabeça. E no dia seguinte, a morte do McLean é notícia em todos os jornais. Já Gordon está no aeroporto. Bárbara e o pequeno Jimmy estão saindo de Gotham. O seu filho acha que isso pode ser sua culpa, ou que ele está sendo punido por ficar sem um pai. Mas Gordon o abraça, dizendo que nada disso é sua culpa, e que é ele quem precisa resolver problemas. A Bárbara não quer despedidas, e reconhece que agora que eles não estão mais juntos, talvez isso ajude na relação dele com seu filho. E assim, Gordon vê sua família ir embora. Na página seguinte, novamente vemos a descrição dos morcegos, de que são animais noturnos, e como eles possuem uma excelente capacidade auditiva. No topo de um prédio, Batman lembra das palavras de McLean sobre os casos de 2.000 crianças mortas por ano. O herói escuta todos os gritos, mas o único som que sai é dele mesmo, de frustração. Um grito de um morcego solitário, incapaz de achar o seu caminho. E aqui termina Batman Gritos na Noite. É uma HQ pequena, mas com muita qualidade. É aquela típica história densa, pesada, que é muito bem contada. Você fica totalmente envolvido com a história. E as ilustrações são fenomenais, né? Elas te colocam nesse clima pesado da história. Mas assim, eu acho que ela não beira 10 de 10. Ela não é tipo
top 5 histórias do Batman, porque eu acho que ela deixa algumas pontas soltas, assim, não sei se de propósito, não sei se porque eles não puderam tocar no assunto, mas a questão das drogas, a questão do Rizzoli ter aqueles vídeos comprometedores, eu acho que a investigação poderia ser mais densa e não acabar só com a solução do mistério de quem tava matando os caras que maltratavam as pessoas, sabe? E eu acho que na segunda edição, todo esse trauma do Gordon não é tão presente como na primeira. Fica a sensação que dava pra ter tido mais uma HQ, mais uma edição, sabe? Só que assim, ó, eu também tô sendo nitpick de uma história que é muito, muito bem escrita, tá? Pra mim, essa é realmente uma história muito, muito boa e ela é muito marcante. Ela é muito única pelo tema que ela aborda. Mas enfim, essa daqui também é só a minha opinião. Galera, por favor, comentem aqui o que vocês acharam dessa história. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dá-lhe descer. E esse foi o vídeo da saga Batman Gritos na Noite. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.